Certa vez, quando Yeshua estava pregando para uma grande multidão, os fariseus vieram gritando, pedindo que ele se calasse e se retirasse, porque Herodes vinha para matá-lo, porque ele estava pregando coisas que não convinham, E é interessante que Yeshua olha para eles e para aquela multidão e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Isso é interessante que muitos de nós, não nos sentimos tão culpados, a gente pensa que a gente jamais faria tal coisa. Como que eles não reconheceram o Filho do Altíssimo? Como que eles não reconheceram a obra de Deus que estava acontecendo naquele momento? Mas será que hoje a gente é diferente deles? Quantos de nós hoje em dia somos capazes de ouvir as repreensões, ouvir aonde que temos errado, aonde o Eterno não tem se agradado da nossa vida? Até que ponto que hoje em dia a gente consegue ouvir uma interferência do Eterno na nossa vida, através às vezes de pessoas, e a gente consegue ouvir isso com o coração quebrantado e entender que se o Eterno não puder usar as outras pessoas para falar para a gente onde estamos errados, aonde estamos em desajuste, estamos desalinhados com a vontade dele, até que ponto a gente muitas vezes cala a voz do próprio Eterno para que a gente não se sinta incomodado, Na verdade, Herodes, tanto com Yeshua quanto João Batista, foi pedido a cabeça dele, de João Batista, porque foi dito a ele que é ilícito usar a irmã, a mulher que era do irmão, Até que ponto hoje em dia a gente também não replica na nossa vida aquela mesma rebeldia, aquele mesmo endurecimento que o Eterno tanto se aborreceu daquele povo de Israel, como é muito contado nas histórias de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Muitas vezes o Eterno precisa de uma pessoa para entregar a mensagem dele, E a gente olha para aquela pessoa e fala: nossa, você não é nenhum santo, sua vida não é perfeita para que você me dê esse recado, para que você confronte os meus pecados, E vamos dizer que quem que o Eterno pode usar para chamar sua atenção e dizer: olha o que você está fazendo. Porque muitas vezes a gente toma essa pessoa, como alguém que está se metendo na sua vida, e na verdade o Eterno está usando quem ele pode, quem está ao redor, ao teu redor, quem pode usar, quem pode clamar aos teus ouvidos, São os profetas, são os atalaias. Se o próprio Eterno usou uma mula para falar com Balaão, por que ele não usaria outras pessoas que estão ao nosso redor, Porque é verdade que a mula, ela nunca vai deixar de ser mula. Ela pode continuar sendo mula, mas o Eterno, ele usa quem ele quiser para falar. Porque se o Eterno só puder usar aquela pessoa que é perfeita, aquela pessoa que está alinhada, que é santa e pura, para poder chegar até a nossa vida, então provavelmente ele nunca vai ter acesso, Então a verdade é que muitas vezes a gente tem se assemelhado a esse povo que Yeshua condenou, Como os fariseus, o próprio rei Herodes, Muitas vezes a gente se assemelha a eles porque quando somos confrontados de algo que realmente estamos fazendo, a nossa primeira reação, ao invés de ouvir aquilo e atender, porque de alguma forma pode ser que seja um recado do Eterno para a nossa vida, a gente já diz de cara: quem é você para falar da minha vida? Quem é você para querer me confrontar, jogar os meus pecados na minha cara? Quem é você? As pessoas hoje em dia, nós estamos dessa forma, Então o ponto que eu quero dizer é o seguinte, que se o Eterno não puder usar as pessoas que estão ao nosso redor para dizer o que está incomodando o próprio coração dele, do Eterno, quem é que nós vamos ouvir? Porque muitas vezes o Eterno, ele fala no nosso coração, ele fala na nossa consciência, ele nos adverte, sabe? Muitas vezes a gente cala a nossa consciência porque a gente não quer dar ouvidos,
Como diz o Eterno lá em Ezequiel, ele fala assim para Ezequiel: olha, eles não querem te dar ouvidos porque eles não querem me ouvir. Na verdade, quando a gente endurece o nosso coração para ouvir, para não ouvir os que as pessoas estão falando a nosso respeito, a gente está endurecendo e fechando o nosso coração porque a gente não quer ouvir o que o Eterno quer dizer a nosso respeito. Porque se isso realmente está acontecendo e está incomodando as pessoas ao seu redor, quem dirá ao Eterno que está vendo todas as coisas? Então, antes da gente olhar para se a pessoa está realmente falando o que é certo, se ela está te ofendendo, se essa pessoa está falando algo que é justo ou não, se ela tem propriedade para estar falando aquilo, se ela tem acesso, use de humildade para ouvir que muitas vezes o Eterno está nos advertindo através dessa pessoa, né? É interessante que Natã, quando vai confrontar o pecado de Davi, e ele vem, né, falando tudo o que Davi tinha feito: olha, você matou Urias, você possuiu a mulher dele, e falou tudo aquilo. Ele poderia fazer como Jeremias, né? Manda prender, tira ele daqui, sai da minha presença, porque foi confrontado o pecado dele. Mas Davi tinha um coração tão humilde que a primeira coisa que ele fez foi dizer: pequei contra o Eterno, pequei contra ele. E ele busca ali, né, arrependimento diante do Eterno, e o Eterno rapidamente fala: olha, perdoado está o teu pecado, né? Então é interessante a gente entender que a humildade, como que a humildade de Davi alcançou o coração do Eterno, porque ele era fácil, ele era maleável e flexível de coração, né? Quantas vezes nós ouvimos, né, coisas ao nosso redor, né, de pessoas, os feedbacks da vida, né, de como temos agido, de como temos sido, e nós estamos mais preocupados em rebater, estamos mais preocupados com o nosso orgulho, de como que as pessoas estão nos olhando, de como nós precisamos nos manter, né, na nossa posição, nossa altivez, o nosso nariz empinado, como que ninguém pode falar da nossa vida. E a gente está tão preocupado com isso, a gente se esquece de ouvir, de repente, esse feedback que o próprio Eterno está querendo nos repassar. E isso passa despercebido ao nosso coração, e a gente quer apedrejar, né, os profetas que são enviados dele, ou a mula que está sendo enviada pelas mãos do Eterno. Muito interessante entender que o Eterno fala sobre esse povo endurecido. Não era ninguém mais do que o próprio povo dele, né? Quando Yeshua adverte, ele está dentro de Jerusalém falando para quem? Para o povo de Israel. Quando o Eterno fala para Ezequiel ir até a casa dele, do próprio Eterno, ele estava falando sobre o povo de Israel, né? Ele estava dizendo para Ezequiel, isso é lá no capítulo, acho que 2 ou 3, né? De Ezequiel, que o Eterno fala, né, para Ezequiel: Ezequiel, você não está indo para um povo estranho, de língua estranha, você está indo para a minha casa, para o meu povo. Então ele está dizendo assim: olha, o meu povo que se diz, o meu povo que se diz conhecedor das minhas leis e conhece o meu nome, é esse povo que tem rejeitado ouvir as minhas palavras. Eu tenho enviado os meus profetas, ou até as minhas mulas, para que eles ouçam o que eu gostaria de dizer, porque da minha própria boca eles já não estão mais ouvindo. E eles têm matado, eles têm apedrejado, eles têm repelido a eles, né? Então, quantos de nós hoje em dia não somos capazes de ouvir o que o Eterno, a mensagem que ele gostaria de nos falar, né? Então precisamos aprender um pouco mais sobre o que é humildade. A gente precisa arrancar a soberba e o orgulho do nosso coração muitas vezes, para a gente ser capaz de reconhecer o Eterno em todos os nossos caminhos. Provérbios 3:6 fala: reconhece a Ele em todos os teus caminhos. De repente, no teu caminho aparece alguém falando mal de você, falando da tua vida, e será que se você parar para meditar ali o teu coração e falar assim: será que o que essa pessoa está falando é verdade? A gente está mais preocupado em combater quem está falando mal do que realmente entender o que está sendo dito, se realmente é verdade ou não. Se realmente for verdade, para pensar. Será que o Eterno não está falando com a gente através dessas pessoas? Será que Ele não está nos chamando a atenção através dessas pessoas?
Então, quem o Eterno pode usar mais do que o seu marido, a sua esposa, quem dorme do seu lado, que está constantemente com você? Quem o Eterno pode usar mais? Quem ele pode usar mais senão os teus filhos, os teus parentes, os teus mais chegados, os teus próximos, os seus amigos íntimos? Quem ele pode usar mais? Então eu acho que é muito claro que o Eterno, ele usa muito esses feedbacks que a vida nos dá, e a gente precisa fazer como Davi e abraçar o que realmente é verdade, ao invés da gente simplesmente tentar se proteger, né? Então, não é que a gente vai aceitar que nós somos aquilo que não somos, ou que fizemos aquilo que não fizemos, mas é importante a gente ouvir com humildade antes da gente se lançar acima de uma pessoa, né? Com raiva, com ódio, tentando se proteger, tentando ofender de volta aquela pessoa. É importante muitas vezes a gente dar ouvidos. Quantas vezes é difícil demais pra gente reconhecer algo que realmente que o outro tem razão, né? Sabe, a gente tem um orgulho tão exacerbado que não existe, a gente é incapaz de dizer, sabe que realmente você tem razão? É verdade, nossa, eu não tinha reparado nisso, nossa, realmente eu exagerei, realmente eu fiz isso, olha, não sei onde eu tava com a cabeça, me perdoa. Sabe, a gente é tão preocupado de não ser pego imperfeito, a gente é tão preocupado de que a gente possa estar numa posição assim de ser humano, que a gente acaba condenando, agredindo uns aos outros, porque a gente não pode sair desse pedestal de perfeição que a gente acha que os outros pensam a nosso respeito. Só que a verdade é que ninguém nos vê dessa forma, somente nós mesmos. E daí que vem o orgulho, a soberba, as contendas, né? Brigando, contendendo um com o outro, porque você não aceita que as pessoas julguem a sua vida, né? E muitas vezes o Eterno está ali chamando nossa atenção para que a gente entenda o que a gente não está querendo abrir os ouvidos. Porque às vezes é muito mais do que aquela pessoa. O Eterno, ele coloca no coração de quem ele quer aquela mensagem, aquilo que ele gostaria de falar. Então, muitas vezes não é as pessoas, como ele disse para Ezequiel, é a ele que estamos rejeitando. Então eu finalizo aqui com o versículo de Provérbios 8:34, que o Eterno diz assim, olha, feliz aqueles que me dão ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. Ele está dizendo, se você me dá ouvidos e constantemente, velando, é você ali constantemente, diante das suas portas, né? Ou seja, você está na casa dele, diante da presença dele, buscando dar ouvidos a ele. Ele fala assim, você será feliz, você será bem-aventurado. O que o agrada é um coração humilde e quebrantado na sua presença. Um grande abraço para vocês e até a próxima.